Jerusalén Celestial Televisión, hablando de Jesús para tú. Meia-noite, 0h27. Isaías 63, verso 3, 5 e 8. Quando fazias coisas terríveis que não esperava, descias e os montes tremiam. A tua presença, tu saias ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram de ti, de teus caminhos. És que te irás, porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como um mundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. E não há quem invoque o teu nome. Ele espere e te detenha. Escondeste de nós o terror, e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Mas, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos do barro e tu o nosso oleiro, e todas nossas obras. Oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos ouvintes, esta mensagem falava Isaías, o profeta, para o pessoal, para o povo de Israel. Um povo que havia se rebelado contra o Senhor, um povo que havia deixado os caminhos do Senhor, um povo que andava segundo seus desejos, suas vontades, e a seu bem prazer, que tinha repassado o Senhor, que tinha pecado contra o Senhor, e por isso o Senhor tinha também virado seu rosto para com eles. O Senhor tinha virado com Israel, porque o motivo, meus amados irmãos, de o Senhor Deus se irá contra nós é tão somente o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem, entre Deus e a criatura, entre o Criador e a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas iniquidades são como o vento que nos arrebata e não quem invoque o nome do Senhor. A iniquidade nos deixa tristes, nos deixa feridos, nos deixa doentes e muitas vezes nos mata. Mata fisicamente, mata espiritualmente, totalmente. Porque a maior enfermidade é a enfermidade da alma. Não é a enfermidade física, mas é a enfermidade que a alma fica doente e chega até a morrer espiritualmente. Sabendo que nós somos barros e o Senhor é o nosso oleiro. O oleiro que nos molda, o oleiro que nos enche de azeite. Porque, meus amados irmãos, no ano passado éramos como um vaso sem valor, um vaso que estava trincado, rachado, jogado no lixo, que é chamado mundo. E vindo um oleiro chamado Jesus, nos pegou com tanto carinho, colocou na sua olaria, nos quebrou, nos fez lavar de novo e nos fez um vaso de honra para usar na sua casa. Como usar a sua casa, você pergunta? Usando através da palavra, para pregarmos a palavra do Senhor, para levarmos o evangelho da salvação, para louvarmos, para adorar, para falar do seu imenso amor para aqueles que ainda não conhecem, para praticar o bem a uns próximos. É para isso que Ele nos fez vaso novo. É para isso que Ele nos achou lá no túmulo jogado, porque alguém tinha nos desprezado, alguém tinha quebrado nós, tinha jogado, alguém tinha ferido nós estávamos feridos. Um vaso velho, sem valor, empoeirado, cheio de um tudo que é pecado.
Santo veio e tomou em suas mãos a cada um de nós, nos tornando vaso de honra, vaso de glória, para usar na sua casa, que é a igreja. O monturo, meus amados irmãos, representa a igreja. O lixo representa o pecado. Louvado seja Deus. E o inimigo que nos escravizava através da sua bandeja, através das bebidas, através do cigarro, através da prostituição, através da ganância, através da orgia, através da inveja, da mentira, da idolatria, feitiçaria. Isso era lixo que era colocado dentro de nós, nosso coração, um vaso trincado que nos trincou, que nos quebrou, e quando nós não servimos para mais nada, fomos jogados no lixo, no mundo. Mas ainda bem que o Senhor nos encontrou, nos levou para a sua lareira santa, nos transformando em vaso novo, e os santos usados por esse de Jesus, que deu sua vida por todos nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, nós somos obra das mãos do Senhor. Ele é o nosso oleiro. Nós somos vasos para sermos cheios do azeite do Espírito Santo, para levar a mensagem do Evangelho. Pois nós éramos imundos diante do Senhor, como um trato de imundícias. Não tínhamos nenhum valor, como folhas que murchamos, realmente, porque quando o homem está para o Senhor, ele não vale nada, ele é como uma folha que murcha e cai, e o vento leva para onde quer levar. Como roupas velhas que não servem somente para dizer, poxa, não é na lixeira e vou ser queimada, porque não serve para nada. Assim era eu e você, meus amados irmãos, no passado, como entulho, lixo velho, cheio de iniquidade, cheio de pecado, ranzinza, cheio de ódio, amargura, de dor, porque não conhecíamos, não tínhamos o amor de Jesus na nossa vida, porque andávamos em caminho estranho, em caminho diferente, segundo as nossas vontades, andávamos em caminho de idolatria, de feitiçaria, de engano, de bebedice. Louvado seja Deus, porque nós todos pecamos contra o Senhor e temos estado em pecado, mas a graça do perdão oferecida por Cristo na cruz do Calvário nos livrou da condenação eterna que estava preparada para todos nós. É por isso que Isaías notava a Israel a voltar-se para o seu Senhor, a deixar de adorar os deuses pagãos da qual eles adoravam, da qual se prostituíram com os deuses pagãos. E assim nos dias de hoje, há quantas pessoas estão se prostituindo com outros deuses que não é o nosso Deus, com outras fé que não é a nossa fé, um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus, mas é um evangelho de anátema, que não salva, que não cura, que não liberta, que não transforma, mas leva o homem para o precipício. O evangelho mentiroso, o evangelho de oba-oba, o evangelho de pregação de prosperidade, mas não se prega mais o evangelho da cruz, de arrependimento, de salvação de alma. São poucos que pregam o evangelho de arrependimento. São poucos João Batistas. E eu pergunto, onde estão os João Batistas para convencer o homem do pecado, para dizer raça de víbora, quem vos ensinou fugir da ira futura? Onde estão os Isaías? Onde estão os Jeremias? Onde estão os Elias? Onde estão os adoradores do Senhor? Onde estão? O que vemos é muitos falsos profetas, falsos adoradores, pregadores de prosperidade, pregadores de mentira, pregadores de fachada, homens buscando grandeza, tornando glória e louvor para si mesmo, esquecendo que a glória somente pertence ao Senhor nosso Deus. Que toda honra e toda glória pertence ao seu Filho querido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois nós somos barro e Jesus é oleiro santo, da qual está procurando vasos quebrados, para levar a sua oraria para quebrar, misturar o nosso novo vaso ao barro e fazer um vaso novo para usar em sua casa. Aonde está você, vaso quebrado? Você que se encontra no mundo aí perdido, você que se encontra na feitiçaria, você que se encontra na idolatria, você que se encontra na prostituição, você que se encontra na bebedice. Você é um vaso que está no mundo, e o mundo é o mundo. Você é um instrumento dado pelo inimigo que te escraviza, que te humilha,
que não vai ver a verdade, que não vai ver a luz de Cristo, que tu não podes enxergar a luz que brilha no alto, que é Cristo Jesus, que tu não podes ver a liberdade que está em Cristo Jesus, que tu não podes ter a alegria que está em Cristo Jesus, porque és escravizado pelo diabo, que te colocou no mundo de ilusão, no mundo de lixo, então enche teu coração de lixo, que são os vícios, a bebida, as drogas, as maldades, a fofoca, a inveja, a mentira, a glutonaria, a ganância. Deixa que o Senhor te encontre e leve a solaria santa, e faça um vaso para ser cheio do Espírito Santo, para que Ele possa te usar, e que tu possa sair pregando a evangelho de salvação e dizer por grande coisa feita o Senhor por nós ou por ti. Porque assim era eu no passado, um vaso sem valor, um vaso jogado no mundo tudo, empoeirado, quebrado. Mas Jesus Cristo um dia me encontrou e levou para a solaria, e hoje sou um vaso novo para ser usado na sua casa, levando a santa e poderosa palavra, assim é cada um de nós, e fazendo a vontade daquele que é o nosso Deus, daquele que está olhando lá do céu para todos nós. Que quando fazemos coisas terríveis, o Senhor se irava. E quando o homem faz coisas terríveis, quando o homem peca, o Senhor se ira contra ele. E retira a sua presença da nossa vida. Porque triste é o homem viver sem a presença do Senhor. Nós não conseguimos viver sem o Senhor na nossa vida, porque assim morreremos no pecado, morreremos no mundo, perecemos, murchamos como a folha. Seremos estragados vivos pelos nossos inimigos. Estamos imundos diante do Senhor, devastados dele, porque o Senhor vira Senhor para que não enxergue, que estamos imundos, estamos pecados, assim como estava em Israel, e assim estão muitos de hoje, imundos, cheios de pecado, longe da presença do Senhor, longe do eternismo, longe do eterno, longe do amor de Cristo Jesus, de Yeshua HaMashiach, longe de Yahshua. Assim está a humanidade, morrendo no pecado, vivendo no pecado, caminhando no pecado, no lamaçal de pecado, se afundando no lamaçal de pecado, se afundando no chaco de lama, e necessita ouvir a voz de Cristo que o chama a salvar, necessita ser tocado pelas mãos do Senhor para que ele levante do chão e se coloque de pé e adore ao Senhor Todo-Poderoso e entregue as tuas vidas nas mãos do nosso Deus, que é Senhor de todas as coisas, que é o nosso Criador, que é o nosso Oleiro Santo, porque Ele é o Criador da Santa Criatura, e devemos adorar somente ao Senhor, render graça e louvor e a nossa existência, assim como Isaías, tantos outros irmãos na fé, Jeremias, Daniel, Samuel e tantos homens, outros apóstolos, discípulos, que fazem a vontade do nosso Deus, que anunciar ao mundo, que anunciar o pecado, que anunciar esses prazeres carnais, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de comunhão com Cristo. Assim nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão, porque esse mundo não nos interessa. Nós precisamos daqui, meus amados irmãos, também não viemos para ficar aqui. A nossa parte é muito além deste mundo de dor, deste mundo de ilusão, deste mundo de corrupção. Temos um lar guardado para nós nas alturas, nos céus. Se formos fiéis ao Senhor, se formos fiéis até a morte, nós ganharemos a coroa da vida e da vitória dada por Cristo Jesus, porque isso Ele nos prometeu. E se tivermos nosso nome escrito no livro da vida, devemos caminhar em direção